Olá, camaradas. Meu nome é William Felipe. Sou militante do GOI, do Grupo Operário Internacionalista. Nessa live, vamos discutir como parar a máquina de guerra do imperialismo e do sionismo. Nós partimos da análise marxista de Lenin em sua obra O Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, em que Lenin já apontava que o desenvolvimento do capitalismo levou à formação dos grandes monopólios e corporações mundiais, que passam a dominar a economia mundial. Isso lá no início do século XX. Hoje nós temos aí o mundo dominado por grandes corporações, né? Para citar apenas dois exemplos, nós temos aí as famosas Big Techs dos Estados Unidos e temos aí também as montadoras de carros chinesas, apenas para ficar nesses dois exemplos. Essas grandes empresas disputam os mercados, os recursos minerais, energia, força de trabalho, barata, em todo o mundo. Estão integradas entre si em grandes redes industriais, comerciais e de transporte. Essas grandes corporações se desenvolvem em íntima conexão com o Estado capitalista. Como já descreveram, né, Marx e Engels desde o Manifesto Comunista de 1848, em que diziam que o governo no capitalismo é um comitê para gerir os negócios desta grande burguesia. Recentemente, nós lemos uma notícia que veio dos Estados Unidos, bastante interessante, né? Que nos informava que o Exército dos Estados Unidos acaba de criar uma unidade de inovação técnica composta por executivos da Meta, da OpenAI, que é a dona do ChatGPT, da Palantir e outras Big Techs. Foram destacados alguns executivos dessas grandes Big Techs que foram nomeados como tenentes-coronéis de uma nova unidade, o Destacamento 201 do Exército americano, que assessorará o Exército em novas tecnologias de guerra. Isso é um exemplo bastante nítido, né, do que nós chamamos dessa íntima associação do Estado com as grandes corporações capitalistas. A guerra, ela não é consequência apenas de razões econômicas, né? Que seria o Estado se colocando a serviço da proteção, né, dos mercados, dos recursos naturais, minerais, para essas grandes corporações. Além dessas razões econômicas, nós temos também razões políticas. Existe um aumento brutal da exploração de classe, da classe trabalhadora, uma crise permanente da pequena burguesia e da classe média, que tem levado a um crescimento da luta de classes no mundo e a uma crise das democracias burguesas.
A democracia como regime político, ao contrário do que dizem os livros de história da burguesia, ela nunca, em nenhum país, ela foi uma concessão da burguesia. Os direitos democráticos, trabalhistas, sociais, ambientais sempre foram o resultado da luta da classe trabalhadora contra a burguesia que conquistou esses direitos. Não? Nessa etapa, né, de aprofundamento da crise crônica do sistema capitalista, imperialista, né, em que se acirra a disputa entre as grandes corporações imperialistas, isso está levando a uma crise das democracias burguesas em todo o mundo e a uma necessidade crescente da burguesia impor regimes ditatoriais bonapartistas, que nós chamamos de pró-fascistas, né? Para impor a militarização e o controle da sociedade. Nós temos aí vários governos que expressam essa crise crônica da democracia e o avanço do pró-fascismo. Trump nos Estados Unidos, Netanyahu em Israel, Putin na Rússia. O próprio Partido Comunista Chinês, né, que impõe uma ditadura sobre a classe trabalhadora da China, Milei na Argentina, o bolsonarismo no Brasil, e a gente está vendo um ascenso mundial de movimentos de ultradireita pró-fascista. As velhas teorias imperialistas do século XIX, elas são retiradas do baú e restauradas, né? Não apenas a doutrina Monroe de Trump, né, ressuscitada por Trump, a América para os Estados Unidos, né, que trata toda a América Latina como um quintal dos Estados Unidos, mas também uma velha teoria do século XIX, a teoria do espaço vital, que dizia que os estados têm a necessidade e o direito de expandir seus territórios para garantir recursos e o crescimento da população. Junto com isso, as velhas ideias racistas do século XIX, como e do século XX também, né? Pelo menos das primeiras décadas em que se justificava, né, a ideia de uma raça, de um povo superior, são ideias que estão renascendo e ganhando corpo novamente, né? Seja o sionismo em Israel, a ideia do povo escolhido por Deus, né? Ou o povo que justifica o seu domínio no mundo pela sua força, pelo seu poderio militar e econômico, como Trump busca justificar a dominação dos Estados Unidos em todo o mundo. Nós vivemos um momento de guerra civil interna contra o proletariado e de guerra imperialista externa contra outros povos e nações, promovidos por essas burguesias imperialistas. O desenvolvimento do imperialismo leva inevitavelmente ao fascismo e à guerra. E como enfrentar essa máquina de guerra do imperialismo e do sionismo? A geopolítica burguesa coloca essa questão como sendo um enfrentamento entre países e potências, né? Como se o mundo fosse dividido, né? Como se fosse um tabuleiro, um grande tabuleiro de jogo, aquele famoso jogo War. Não? Nós, os marxistas, colocamos a questão de uma outra forma.
a nossa análise ela parte das classes sociais e da luta de classe. Para nós, a questão deve ser formulada da seguinte forma: que classes sociais podem enfrentar a máquina de guerra do imperialismo? Nós entendemos que há duas classes fundamentais na sociedade capitalista: a burguesia e o proletariado. A pequena burguesia é incapaz de ter um papel independente como classe. A burguesia mundial não é uma classe homogênea, né? Nós podemos dizer que existem dois grandes setores, né? Duas grandes divisões claramente delineadas na burguesia mundial. Por um lado, nós temos as burguesias imperialistas e nós temos, por outro lado, as burguesias dos países semicoloniais, como é o caso do Brasil, da Argentina e outros. As burguesias imperialistas, né? E não apenas as dos Estados Unidos, elas são cada vez mais empurradas para a guerra civil e a guerra externa, para manter a sua dominação de classe e seu espaço de dominação imperialista. Como eu disse, não apenas nos Estados Unidos, mas nos demais países e blocos imperialistas. A China, a Rússia, a União Europeia, o Japão. Vejamos rapidamente cada um deles. Na Rússia, nós temos a ditadura de Vladimir Putin, que promove uma política de guerra expansionista, de anexação de territórios, cuja expressão mais visível nesse momento é a guerra na Ucrânia, que já dura mais de 4 anos, com milhares de mortos. A China. A China é dirigida por uma burguesia do Partido Comunista Chinês, que de comunista só tem o nome, né? Só mantém o nome. Essa burguesia se desenvolveu através da restauração do capitalismo na China, em íntima conexão com o imperialismo, principalmente com o imperialismo estadunidense, né? O imperialismo chinês se desenvolveu através do expansionismo comercial e dos investimentos de capitais em todo o mundo. Acontece que essa época dourada de coexistência pacífica do imperialismo chinês com o imperialismo dos Estados Unidos acabou. Essa época ficou para trás. A Europa Ocidental e o Japão, que foram palcos das duas grandes guerras mundiais, saíram dessas guerras com o status de um imperialismo subordinado aos Estados Unidos, principalmente no terreno militar, né? Por exemplo, a Alemanha e o Japão foram proibidos até de manter forças armadas para atuação externa durante todo esse período que vem desde o pós-guerra, né? E a Europa Ocidental, ela garantiu, através do estado de bem-estar social, um nível de vida elevado à classe trabalhadora e às classes médias. Acontece que a crise do imperialismo está pondo fim a esses dois pilares das democracias da União Europeia, né? O guarda-chuva da OTAN, patrocinado pelos Estados Unidos, né? E o estado de bem-estar social que está sendo demolido em todo o continente. E isso tem levado ao renascimento do nacionalismo, do bonapartismo, do fascismo e o crescimento do militarismo. Na Europa também e no Japão. A política das grandes potências da União Europeia, diante das guerras promovidas por Trump,
vacilaram, né, entre o apoio militar aberto ao genocídio do povo palestino, promovido por Israel e Estados Unidos, né? As potências europeias apoiaram diretamente e militarmente o Holocausto na faixa de Gaza, até um comportamento de neutralidade cúmplice, neutralidade entre aspas, né, diante dos ataques à Venezuela e agora a guerra contra o Irã. A China e a Rússia, supostos aliados do povo palestino, do povo venezuelano e do povo iraniano, não moveram um dedo na defesa desses povos, a não ser declarações inúteis, diplomáticas, de apelos à ONU e ao direito internacional, né? Ou seja, as guerras de Trump e Netanyahu, do imperialismo estadunidense e do sionismo, estão desmascarando as ilusões presentes, inclusive, em muitos ativistas do movimento dos trabalhadores e da juventude, de um suposto imperialismo democrático europeu ou de um suposto imperialismo de esquerda da China e da Rússia, né? Isso está sendo mostrado na atual conjuntura mundial de que não passa de ilusões. Agora, como, além da burguesia imperialista, das burguesias imperialistas, nós temos as burguesias dos países semicoloniais. Na América, na Ásia, na África, na Europa Oriental, na Oceania. Esses países são governados por burguesias nacionais, né? São politicamente, têm estados governados por essas burguesias. Acontece que o imperialismo ele extrai desses países o grosso das riquezas. Vamos citar dois exemplos. A Argentina, através da dívida externa, né, o grosso da riqueza nacional é sugado para os Estados Unidos e outras potências para as quais a Argentina deve. No Brasil, o imperialismo domina a indústria nacional e, cada vez mais, estabelece alianças comerciais e sociedades para dominar o agronegócio, que é o principal motor do capitalismo aqui no Brasil. Então, ou seja, as burguesias desses países elas têm um papel subordinado, né, ao imperialismo. Elas são sócias menores do imperialismo, daí o caráter semicolonial desse país. A correlação de forças que modelou o sistema imperialista desde o pós-Segunda Guerra Mundial, ela possibilitou uma relativa margem de manobra para essas burguesias semicoloniais, os países semicoloniais, para que elas pudessem negociar com os diferentes imperialismos as condições mais vantajosas para elas participarem como sócias menores na divisão do bojo, né, desse botim da riqueza nacional, da exploração dos recursos minerais, etc., e da exploração da força de trabalho nesse país. Essa relativa margem de manobra das burguesias nacionais possibilitou, por exemplo, o avanço comercial da China na América Latina, para citar um exemplo. Acontece que nessa nova etapa do imperialismo, de disputa aberta entre os grandes monopólios e as grandes potências imperialistas, essa margem de manobra se restringe e esses países estão sendo todos incorporados ao espaço vital de cada uma das grandes potências. No caso nosso aqui da América Latina, há o imperialismo dos Estados Unidos e a doutrina Monroe, atualizada pelo Donald Trump. E como reagem a essa situação?
Como essas burguesias nacionais de países como Brasil, Argentina, reagem a essa situação, essa nova etapa do imperialismo? Nós identificamos basicamente três formas de reação, ou três setores, né? Ou três políticas dessas burguesias na conjuntura atual. Primeiro, nós temos um setor, né, que é encabeçado por o Javier Milei, da Argentina, o Bukele, de El Salvador, Bolsonaro, no Brasil, o novo presidente eleito, né, o Cast, no Chile. Esses governos latino-americanos que Trump reuniu recentemente e colocou o nome de Escudo das Américas. Esse setor burguês, ele tem uma política de submissão completa ao imperialismo dos Estados Unidos. Né? Ou seja, não tem nenhum pudor em simplesmente dizer que é necessário, sim, que esses países sejam submetidos a uma recolonização imperialista. E esse é o projeto explícito de Milei e todos eles diante dessa nova etapa do imperialismo. Há um segundo setor que nós identificamos com setores burgueses que têm uma política de tentar manter o status, né, anterior, que vigorou do pós-Segunda Guerra até recentemente, de uma relativa coexistência pacífica com o imperialismo, não? Apoiada pela ONU, né, na ONU, no direito internacional, na soberania nacional, todo esse discurso, né? Esses setores burgueses que nós chamamos de democráticos, entre aspas, estão numa profunda crise diante da nova etapa imperialista. É o caso do PSDB no Brasil, é o caso do peronismo na Argentina, né? E esses setores burgueses, eles sobrevivem politicamente, principalmente devido ao apoio que recebem de partidos e lideranças reformistas surgidos dentro do movimento da classe trabalhadora, como é o caso, por exemplo, do Lula e do PT no Brasil, do Gustavo Petro e o Pacto Histórico na Colômbia, da burocracia peronista e do kirchnerismo na Argentina, o movimento Morena e a Cláudia Sheinbaum no México, né? Esses setores que praticam uma política de colaboração de classes naquilo que nós chamamos, né, junto com Trotsky, das frentes populares. Esses setores burgueses que ainda buscam se apoiar na ONU e no direito internacional para buscar garantir uma suposta soberania nacional frente aos ataques do imperialismo. E há setores burgueses, um terceiro, digamos assim, setor que nós identificamos, que são setores burgueses que se desenvolveram a partir de processos revolucionários que se enfrentaram com o imperialismo no passado, né? E esses setores mantêm até hoje conflitos com o imperialismo. É o caso da burguesia bolivariana na Venezuela, a burguesia que controla o regime islâmico no Irã, e a casta burocrática do Partido Comunista que dirige a restauração do capitalismo em Cuba. As guerras promovidas por Trump estão concentradas justamente nesse momento contra esses setores, esse setor das burguesias nacionais em todo o mundo. Né? Vamos analisar como tem se dado
do ponto de vista de classe, né, as guerras, né, que têm ocorrido no último período. Vamos começar pela guerra na faixa de Gaza, né, o Holocausto promovido por Israel, que já matou entre 60 a 200 mil pessoas na faixa de Gaza, destruiu completamente o território, a infraestrutura. Israel contou com 2 aliados decisivos para essa guerra, né? A burguesia dos países imperialistas, né? A Europa Ocidental e o Japão, que apoiaram diretamente, militarmente, o genocídio, e as burguesias árabes, que são sócias menores do imperialismo e do sionismo no Oriente Médio, Arábia Saudita, Emirados Árabes, o Egito, a Jordânia, o Líbano, né? As burguesias desses países. Apenas o Irã e os movimentos islâmicos que sustentados pelo Irã na região, se enfrentaram de forma armada contra Israel. A guerra contra o Irã. O regime dos ayatolás, a República Islâmica, ela expressa o domínio de um setor da burguesia iraniana que subiu ao poder com a Revolução Iraniana de 1979, né? Que foi uma revolução popular que derrubou a monarquia, que era aliada e subordinada aos Estados Unidos, e expulsou as grandes petroleiras estadunidenses do Irã, e que passou a controlar a principal riqueza do país, o petróleo, né? A Revolução Iraniana deu impulso à formação de movimentos burgueses e pequeno-burgueses nacionalistas islâmicos em todo o Oriente Médio. E essa burguesia que hoje controla o Estado iraniano, para garantir os seus interesses, né, ela apoia vários desses movimentos, como é o caso do Hamas na Palestina, o Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen e as milícias, algumas milícias no Iraque. Os ayatolás impõem uma ditadura religiosa sangrenta no Irã para garantir o seu domínio de classe. E várias revoltas populares foram massacradas nos últimos anos, a última delas agora, no final de 2025, início de 2026, com milhares de mortos, né? Fala-se entre 6 mil a 30 mil mortos, né? Diante de uma repressão sangrenta promovida pelo regime dos ayatolás. Por certo, Trump subestimou a capacidade de resistência das Forças Armadas iranianas na guerra que está em curso. Mas, apesar disso, nós consideramos que um regime que reprime o próprio povo, como é o caso do regime iraniano, ele é incapaz de garantir uma resistência vitoriosa contra o imperialismo. A guerra na Venezuela, ela mostrou a capitulação vergonhosa do chavismo, né? Da boliburguesia chavista, e os setores mais próximos dos Estados Unidos assumiram o poder com Delcy Rodrigues e passaram a adotar uma política de completa submissão colonial aos Estados Unidos. Resumindo, nós acreditamos que nenhum setor dessas burguesias nacionais pode deter a máquina de guerra imperialista. E isso se manifesta, sobretudo, na impotência política da política de colaboração de classes promovida pela Frente Popular. Lula, Petro, Kirchner, Sheinbaum, que se limitam a declarações diplomáticas, buscando, de uma forma avergonhada,
se submeter aos ditames de Trump. Em nossa opinião, apenas o proletariado, a classe trabalhadora, arrastando atrás de si os setores progressistas da pequena burguesia e da classe média, é capaz de enfrentar e derrotar o imperialismo. Essa caracterização nós a trazemos de nossa formação marxista, desde Marx, Engels, Lenin, Trotsky, Moreno, e ela também é avalizada por toda a experiência histórica das revoluções e da luta de classe. E ela é comprovada hoje também pelas mobilizações do proletariado que enfrentam o imperialismo e o sionismo na atual etapa imperialista. E nós vamos citar dois grandes exemplos que nós consideramos os maiores exemplos neste momento, que mostram a capacidade e a força do proletariado para enfrentar a máquina de guerra imperialista e sionista. Primeiro exemplo, grande exemplo, foram os movimentos de solidariedade ao povo palestino, né? As enormes manifestações de massas que ocorreram em nível mundial em defesa do povo palestino nos últimos anos. E, sobretudo, as greves gerais, né, e greves de setores da classe trabalhadora que ocorreram na Europa, nos Estados Unidos, na Itália, né, as grandes ocupações dos estudantes universitários das universidades nos Estados Unidos, né, são exemplos de como o proletariado enfrenta, e é a única classe que enfrenta, de fato, as guerras imperialistas e o sionismo. Essas guerras, sobretudo no Oriente Médio, estão causando uma profunda crise econômica e política e preparam grandes levantes de massas contra os regimes burgueses, colaboracionistas do imperialismo e do sionismo na região. Então, esse é o primeiro grande exemplo que nós temos de lutas do proletariado contra o imperialismo e o sionismo. E o segundo grande exemplo vem de dentro do coração do imperialismo, que é os Estados Unidos. As lutas de massas que estão ocorrendo nos Estados Unidos em defesa dos imigrantes, contra o ICE, né? Em particular, as greves gerais ocorridas em Minnesota e outras localidades, mas que mostram a utilização dos métodos de luta da classe trabalhadora no enfrentamento à política fascista de guerra civil contra os imigrantes e a classe trabalhadora nos Estados Unidos. E agora, o crescimento das manifestações contra Trump e a guerra, convocadas pelo movimento que agora cada vez mais se caracteriza como No Kings, No War, né? Que, apesar de expressarem uma tentativa de controle do Partido Democrata sobre as massas, evidencia que as massas estadunidenses estão na vanguarda do enfrentamento à política de guerra imperialista. Então, essa é a forma que nós vemos, e respondendo à questão, como derrotar a máquina de guerra imperialista e sionista, nós respondemos que a classe trabalhadora, o proletariado, a luta da classe trabalhadora e do proletariado é a única que pode enfrentar e derrotar o imperialismo. E essa é a tarefa que está colocada para nós, enquanto socialistas, enquanto revolucionários, em todo o mundo.